fique muito claro para vocês. E o que realmente alavancou e deu toda essa estrutura para nós foi a nossa aliança com a Comerc. Coloca no slide para mim, por gentileza. Uma aliança muito estratégica, que realmente definiu o futuro da iGreen. Num momento muito oportuno, mais uma vez, nós precisávamos de estrutura, nós tínhamos sonhos, expectativas, expertise, venda, mas ainda não tínhamos estrutura. E Deus, Ele moldou de uma forma impecável e simplesmente trouxe a maior do mercado para acelerar o processo da iGreen Energy. E hoje nós temos aqui a ilustre presença. Isso para mim, talvez nem nos meus melhores sonhos eu ia ter a presença, poder estar próximo de um CEO de um grupo bilionário, meus amigos. E ele está aqui hoje para compartilhar um pouco da história e detalhes dessa operação. Então me ajude a receber da forma que ele merece. Com vocês, o CEO da Comerc, André Dorf. Bom dia! Todo mundo animado aí? Satisfação grande estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente veio ontem à noite de São Paulo para estar aqui junto da família iGreen, que construiu isso que nós estamos vendo hoje, que há 3 anos atrás era impensável, mas como o Thiago falou, se alguém fez, é possível. Então, parabéns a vocês, parabéns à família iGreen, a todos os licenciados que todo dia ajudam a construir essa empresa que está ajudando a transformar o Brasil, a transformar o mercado de energia. Bem, eu queria compartilhar com vocês um pouco da Comerc. Para quem não conhece, a Comerc é uma empresa tradicional no mercado livre de energia aqui no Brasil. Ela foi fundada há mais de 20 anos e ela começou com uma visão muito parecida com a iGreen. Ela começou com o propósito de ajudar o cliente a fazer uma migração. Que migração era essa? Naquela época, no início dos anos 2000, o mercado livre de energia estava nascendo. Então, até aquele momento, todo mundo tinha que comprar a sua energia, seja o consumidor residencial, seja os grandes consumidores industriais, tinham que comprar a sua energia da distribuidora da sua região. Então, esse é o que a gente chama de mercado cativo. E naquele momento estava nascendo a possibilidade do mercado livre de energia. O mercado livre de energia, naquele momento, e até pouco tempo atrás, até dezembro do ano passado, é um mercado que oferece grandes oportunidades para quem está consumindo no livre, mas é um mercado muito restrito. A gente chamava de um clube para poucos. Só 10, 12 mil empresas aqui no Brasil tinham acesso a esse mercado livre. Dos 90 milhões de consumidores, só 10, 12 mil podiam comprar sua energia no mercado livre. Então a Comerc, ela ajudava o cliente a desenhar sua estratégia de compra no mercado livre, fazia os leilões para aquisição dessa energia, ajudava no planejamento mensal, com foco muito grande na economia que o cliente ia ter. O cliente escolhia, comprava energia renovável, escolhia a duração do seu contrato e assim por diante. E a Comerc foi crescendo nisso. E foi crescendo e foi abrindo outros negócios, outras iniciativas, acompanhando as mudanças de mercado. E hoje nós temos uma das mais completas plataformas de renováveis e de descarbonização aqui no Brasil. E quais essas mudanças que aconteceram? Eu arrisco dizer que nós estamos vivendo hoje uma das maiores mudanças que o setor de energia viveu na história. Essa geração que está aqui nessa sala hoje vai fazer parte, vai ser protagonista, não é fazer parte, vai ser protagonista de grandes mudanças que estão acontecendo.
Que mudanças são essas? O Thiago comentou aqui a mudança que nós vimos acontecer no setor de telecomunicações. Eu diria que no setor de energia a mudança é ainda mais profunda. A gente tem muita coisa acontecendo e não é só no Brasil, é no mundo todo. Isso que nós estamos vendo aqui está acontecendo no mundo todo. O que motiva essas mudanças, né? Quais são, a gente chama dos drivers dessas mudanças? A primeira, a digitalização. A digitalização chegou no setor elétrico. Hoje o consumidor, o residencial que põe placa, o residencial da GD, o industrial, o comercial, todo mundo quer controlar o seu consumo, quer controlar os seus contratos de energia. Antes não era possível. Hoje em dia tem tecnologia para acompanhar em tempo real. Uma grande indústria, uma empresa, consegue acompanhar em tempo real o seu consumo por equipamento, se quiser. Um shopping center acompanhar as lojas e assim por diante. Então, a digitalização está acontecendo e virou realidade dentro do setor elétrico. Outra coisa, outro movimento muito forte no mundo todo, e vocês estão acompanhando isso pelos jornais. Todo dia a gente liga a televisão, ouve no rádio, abre o jornal, tem algum tema de descarbonização acontecendo. O tema das mudanças climáticas e o combate a essas mudanças, ele está na agenda global. E isso está se traduzindo em iniciativas dentro do setor elétrico. Vocês lembram, há pouco tempo atrás, o Brasil gerava energia com as grandes hidrelétricas, né, construídas no norte do Brasil ou no interior do Brasil, com milhares de quilômetros de transmissão, de linhas de transmissão, e que hoje isso está se transformando na energia solar, na energia eólica, muito mais perto do cliente, muito mais perto do consumidor, muito mais barato e renovável e sem impacto ambiental, sem deslocamento de comunidade, sem grandes lagos, inundações, é tudo muito renovável, muito sustentável. Então, o tema da descarbonização, ele trouxe para o setor elétrico novas fontes de geração. E agora nós já estamos discutindo, nesse momento no Brasil, a eólica offshore, com a produção dos aerogeradores em alto mar. Estamos discutindo hidrogênio verde. Vocês estão acompanhando o tema das baterias, da mobilidade elétrica virando uma realidade no Brasil. Então, todos esses temas, eles se juntam na geração, armazenamento e consumo de energia. Então, isso está mudando no mundo inteiro. E uma coisa que vem a reboque disso é o mercado de carbono. Vocês também estão acompanhando as mudanças que estão acontecendo com os créditos de carbono, com as legislações no mundo todo sendo mais restritivas, mas oferecendo enormes oportunidades para quem está do lado certo da história, quem está do lado da geração renovável, do consumo renovável. Então, a gente tem a digitalização, a gente tem a descarbonização, e a gente tem os modelos de contratação de energia. Essa talvez é a principal mudança que nos cria enormes oportunidades aqui. Até pouco tempo atrás, se você construísse no Brasil uma usina solar, uma hidrelétrica, uma usina a carvão, você não podia vender isso direto para o cliente. Você tinha que vender em leilões regulados. E as distribuidoras, a CEMIG, a CPFL, a Enel São Paulo, elas só podem comprar energia via leilão. Então, o governo organizava leilões e quem quisesse vender essa energia tinha que vender em leilões. Isso está ficando para trás. As distribuidoras estão sobrecontratadas. Hoje está havendo pouquíssimos leilões, nos últimos anos, pouquíssimos leilões, e a maior parte da contratação da energia está sendo feita diretamente para o cliente. Esse é um ensaio do que nós vamos ver no futuro. A gente já tem hoje vários modelos de contratação. Hoje, por exemplo, na Comerc, nós temos um cliente que quer contratar energia em dólar. Então, a gente vende energia em dólar. A gente tem contratos de 10 anos, de 15 anos. A gente tem autoprodutores sendo nossos sócios em usinas. A gente tem a geração distribuída que vocês conhecem muito bem. Então, vários modelos diferentes de contratação e consumo de energia estão aparecendo no mercado. E isso é muito bom e é um ensaio para o que vem pela frente. O que vem pela frente?
a abertura total do mercado. Não tem data para acontecer, mas é inevitável. Isso está acontecendo no mundo todo e é o jeito da gente democratizar no Brasil e fazer com que todo mundo tenha acesso à energia mais barata, energia renovável, a contratação pelo prazo que o cliente quer e o atendimento do cliente. Então, e aí que surgem os 80, 90 milhões de clientes que o Thiago mencionou. A gente já está fazendo um novo ensaio para isso desde começo de janeiro. Em começo de janeiro, a gente teve uma nova onda de abertura de mercado, onde mais cerca de 120 mil empresas podem migrar para o mercado, além daquelas 10, 12 mil que eu comentei. Isso está acontecendo. A gente está vendo centenas ou milhares de migrações todos os meses. E vocês conhecem esse produto aqui da Conexão Livre. E isso vai acontecer. É o começo, é o ensaio para uma abertura maior no futuro, quando a regulação vier. Bem, que outra grande mudança a gente está vendo no setor elétrico? E essa mudança tem tudo a ver com a Comerc e tem tudo a ver com a iGreen. É o surgimento do cliente. Setor elétrico é um setor que tradicionalmente não focava no cliente. Foca nos ativos, tem grandes hidrelétricas, tem milhares de quilômetros de transmissão, as comercializadoras, as tradings, focam no trading do dia a dia, as distribuidoras ganham dinheiro colocando mais transformadores, mais subestação, mais poste, mais cabo na rua. Quem é que está olhando para o cliente? Quem é que está olhando para o consumidor? Isso aqui, pessoal, está deixando de ser, deverá continuar sendo um jogo de ativos, mas está começando um jogo de cliente. Isso que o Thiago falou da indústria de telecomunicações e que está acontecendo a mesma coisa no setor financeiro, com o aparecimento das fintechs também. Foco no cliente. Esse é o segredo. A gente começa a ver o cliente querendo entender, poxa, será que eu tenho alguma alternativa a simplesmente pagar o boleto no final do mês para a distribuidora local? Ou eu consigo buscar oportunidades de planejamento, de economia, de sustentabilidade, de controle do meu consumo? E isso está acontecendo. A gente viu essa transformação no setor de telecomunicações. Quem tem um pouco de cabelo branco como eu aqui vai lembrar que até pouco tempo atrás, até fim da década de 90, quando foi privatizada a Telebrás em 98, a gente fazia fila para receber um telefone. Muitos de vocês não são dessa época, mas não faz tanto tempo assim. E custava uma fortuna. As pessoas declaravam a linha telefônica no imposto de renda no final do ano. Era uma luta para conseguir um telefone caro. Hoje em dia, a gente desce a escada, vai no shopping aqui e troca de operadora 3 vezes em 1 hora, se a gente quiser. Essa é a liberdade do cliente. As operadoras de telefonia aprenderam a lidar com o cliente, a seduzir, a encantar o cliente, a mostrar os reais benefícios e conquistar as contas. E isso está acontecendo. A gente pode questionar a eficiência deles ou não, mas eles souberam lidar com os clientes. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Bem, em 2021, na Comerc, acompanhando todas essas mudanças, a gente fez uma transformação importante. Então, 3 anos atrás, a gente identificou que nós tínhamos uma área de tecnologia muito robusta. A gente tem um centro de tecnologia na Vila Olímpia, em São Paulo. Alguns de vocês já visitaram lá. A gente tem quase 100 desenvolvedores desenvolvendo sistemas exclusivamente para a Comerc. A gente tinha conhecimento de mercado. A gente tinha a maior base de clientes no Mercado Livre no Brasil. O que faltava para a Comerc? Ter o elétron dentro de casa, ter a energia dentro de casa, para a gente poder oferecer para os clientes. E foi ali, naquele momento, em começo de 2021, que a gente tomou a decisão de replanejar a companhia e trazer geração renovável para dentro da companhia. E a partir dali começamos a construir usinas solares, usinas eólicas. Passados esses 3 anos, nós temos hoje
mais de 2 gigawatts de potência instalada. Isso nos coloca entre os líderes de eólica mais solar aqui no Brasil. E nós, nesses 3 anos, investimos cerca de 7 bilhões de reais. Um dos maiores investimentos em infraestrutura no Brasil, 7 bilhões de reais nesses 3 anos em usinas renováveis. Alguns de vocês tiveram a chance de visitar as usinas, tecnologia de ponta, equipamentos de controle, monitoramento remoto, temos um centro de operação unificado e hoje já são, entre geração centralizada nas grandes usinas e geração distribuída, quase 80 usinas em operação. Então, 80 usinas em operação em 3 anos, pessoal. 7 bilhões de reais mais tarde. Então, a Comerc hoje está entre os líderes de geração renovável. Estamos entre os líderes de trading de energia. A gente compra e vende energia para clientes, para consumidores, para outras comercializadoras, para geradoras. E temos também uma outra linha de negócios que a gente chama de soluções em energia. Nessa linha de negócio, a gente tem uma empresa de eficiência energética, a gente leva equipamentos, grandes equipamentos, para clientes industriais e comerciais que querem ter economia, sustentabilidade e redução da sua pegada de carbono. Então, a gente troca ar-condicionados de shoppings, subestação em cliente, compressores de ar, motores. A Comerc faz o investimento e aluga para os clientes por 10 anos. Então, isso aqui é uma iniciativa muito bacana de descarbonização com economia. Aqui no Brasil, nós temos uma vantagem que a gente consegue descarbonizar o consumo de energia com economia. Em outros países, não. Em outros países, o sujeito paga mais caro por energia renovável. O consumidor faz um esforço para ser renovável. Aqui a gente consegue levar o conceito de sustentabilidade, o conceito da redução da pegada de carbono com a economia para os clientes. Bem, nós temos uma sociedade com a Siemens também, numa empresa de baterias grandes, estacionárias. Nós temos uma empresa de telemetria que faz sensorização de equipamentos, ou de lojas, ou de unidades fabris. Então, já temos mais de 80 pontos de telemedidos já instalados na história da empresa. E tudo isso para oferecer o melhor serviço para o cliente. E a gente continua com o serviço de gestão de energia para consumidores, que é aquele negócio original da Comerc, onde a gente ajuda os clientes a ir para o Mercado Livre. E por que desse casamento com a iGreen aqui? Primeiro, a gente identificou um alinhamento muito grande na questão de atendimento a cliente, foco, agilidade, coisas que vocês vivem no dia a dia, mas não percebem. O que está por trás do palco na iGreen e na Comerc é uma operação automatizada, tecnológica, sempre buscando mais eficiência e que pouquíssima gente no Brasil tem. Então, isso nos chamou a atenção. E dali surgiu, então, essa associação, essa parceria de longo prazo com a iGreen. Eu estou convencido de que esse casamento com os melhores produtos, com inteligência de mercado, com tecnologia e com essa potência comercial é que vai trazer o sucesso para essa parceria, vai levar a iGreen, a Comerc para um novo patamar de atendimento a cliente, de base de clientes. E eu digo para vocês, não é só a Amanda nem o pessoal da iGreen que fica sem dormir. Nós estamos lá na Comerc 24 horas por dia pensando nos produtos novos, nas soluções novas, o que a gente pode oferecer para o licenciado, o que a gente pode oferecer para o consumidor. E vocês sabem, o nosso primeiro produto junto com a iGreen, que foi a geração distribuída, tem sido um sucesso, milhares de clientes conectados, milhares de consumidores consumindo energia renovável, fazendo parte dos consórcios, fazendo parte da usina. E quem liderou isso do nosso lado, da Comerc, quem idealizou a parceria, quem seduziu, convenceu o Tiago, a Amanda, a Lu, toda a família iGreen, Leandro,
foi o Matheus Nogueira, que está aqui conosco hoje, que vai falar um pouco sobre geração distribuída para vocês. Então, Matheus, por favor. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, vou contar para vocês como é que foi essa sedução que o Dorf colocou. Eu acho que foi mais o contrário. Quando a gente viu o que a gente viu na iGreen, ficou bastante fácil para a gente tomar essa decisão. Bom, mas antes disso, queria falar um pouco desse evento. Assim, para mim é uma satisfação estar aqui. Quando o Thiago... Bom, primeiro quando eu conheci o Thiago há 1 ano e meio atrás, e se ele me contasse tudo que a gente ia fazer nos próximos 18 meses e me falasse onde é que a gente ia chegar, eu com certeza teria dito para ele que a gente não ia conseguir. Então, assim, é impossível a gente conseguir fazer o que você está querendo fazer na velocidade que você está se propondo a fazer. E aí vim aqui hoje ver 1.500 pessoas num domingo atendendo ao evento, é realmente impressionante. Mas isso eu parei de duvidar do Thiago já há algum tempo. Quando ele... Cadê o Thiago? Quando ele me falou, ele me convidou para esse evento, ele falou: Matheus, eu quero que você vá no evento da iGreen. Falei: tá bom, Thiago. Quando é que vai ser? Vai ser dia 5 de maio, acho que hoje é 5 de maio, né? 5 de maio em Uberlândia. Eu falei: Thiago, 5 de maio é domingo. Ele falou: é domingo o evento, Matheus. Eu falei: então tá bom. Só que 5 de maio eu vou estar de férias, Thiago. Aí ele falou: eu preciso de você lá, Matheus. Então eu queria só dizer que, Thiago, eu estou aqui muito por você, pelo seu sonho, pelo que você fez pela iGreen, por toda a família iGreen e por vocês. Então, obrigado. Bom, então vamos lá. Eu sou responsável por geração distribuída e aí eu vou contar um pouco para vocês sobre geração distribuída. A gente chama de GD. Né, para o pessoal que está mais familiarizado, a gente chama geração distribuída de GD. Primeiro eu vou começar falando o que é geração distribuída. Eu sei que muitos de vocês conhecem, mas eu imagino também que tem um pessoal novo que talvez não conheça o que é geração distribuída. Então eu vou explicar um pouco. E a maneira mais fácil de entender geração distribuída é o painel que a gente coloca no nosso telhado. Né? Quando você coloca aquele painel, basicamente você vai injetar energia no seu nome, para que você abata o seu consumo. E no final do mês, a gente chama isso no inglês de net metering, aqui a gente chama de compensação de energia. No final do mês, basicamente, você gera o suficiente para compensar o que você consumiu. E a sua conta de energia vai praticamente a zero. Tecnicamente, ela não vai a zero, ela vai para um valor residual. E com isso, a sua conta de energia, praticamente, ela é abatida por aquele consumo que você fez. Esse é o mais padrão e tradicional de geração distribuída. Para vocês terem uma ideia, já existem hoje instalados no Brasil desses telhados cerca de 2 milhões de instalações, sendo que isso começou há pouquíssimos anos. Tá? Então esse é o modelo. Qual é a nossa particularidade? A gente faz geração distribuída no que a gente fala no modelo compartilhado. Então a gente não coloca numa residência ou no local de consumo, a gente coloca usinas remotas, inclusive vários de vocês já foram visitar essas usinas, e a gente faz exatamente a mesma coisa da compensação, só que a gente injeta a nossa energia em nome do nosso cliente, em nome do consumidor. Então, é a mesma coisa, o cliente fala: olha, eu consumo 1.000 kWh por mês e eu vou dizer para a distribuidora que eu quero injetar 1.000 kWh no nome daquele cliente no final do mês. No final do mês, aquele consumo é abatido exatamente da mesma forma que se abate quando você instala no seu telhado. Em termos simples, é isso que é geração compartilhada. Então, em cada usina dessa, nós temos centenas de clientes que consomem uma pequena fração daquela geração que a gente injeta para esse cliente. Bom, o que a gente fez de diferente? A gente começou isso mais cedo, então nós somos os pioneiros na Comerc a fazer esse tipo de modelo, principalmente se a gente considera a escala que a gente se propôs a fazer. Todo mundo que fazia era uma instalação no telhado ou eram poucas plantas. E a gente logo cedo identificou que isso era um mercado potencial enorme.
um mercado potencial muito grande. Então, muito cedo, lá em 2019, você vê que tudo isso é muito recente, lá em 2019 a gente decidiu investir nessas plantas de geração distribuída no modelo compartilhado. E aí um pouco do que o Dorf estava comentando. Em GD especificamente, a gente já investiu mais de 2 bilhões de reais e a gente está com um plano aprovado já para começar, inclusive esse mês, a gente já começa a construção das novas plantas, de mais 1 bilhão de reais em investimento em GD. Tá? Então hoje nós temos 80 plantas injetando energia, nós temos 100 plantas construídas, ou seja, tem 20 que estão prontas para começar a injetar, só esperando conexão. Nós somos os pioneiros a fazer isso e hoje nós somos, já começamos e iniciamos como líderes de mercado e hoje nós somos um dos principais, se não, eu não gosto de falar que é o principal, porque depois alguém pode falar, não, porque veja bem, veja assim, mas com certeza hoje a nossa capacidade instalada, se não é a primeira, está entre as 2 ou 3 maiores capacidades instaladas do Brasil em geração distribuída. Então o que a gente está fazendo hoje realmente é sem precedentes, é uma coisa que era impensável há 3 anos atrás e em pouquíssimo tempo a gente já tem mais de 100 plantas construídas. Aí vocês perguntam, bom, mas por que a iGreen? E aí um pouco da história que eu estava contando no início, que eu ia dizer como é que eu conheci o Thiago, como é que a gente chegou até aqui. Quando você coloca 100 plantas de GD para operar, e você faz uma continha rápida de quantos clientes você vai precisar, você começa a perceber que você vai precisar de 200, 300, 400 mil clientes para você encher todas essas plantas, para você consumir toda essa energia que é gerada. E a gente tentou diversas formas para a gente poder conectar essas plantas aos nossos clientes. E isso realmente foi um desafio, era um problema que tirava o meu sono, a gente tinha que tentar encontrar, então a gente tentou influenciador, a gente tentou marketing digital, a gente tentou loja, a gente tentou quase que de tudo. Até que nos foi apresentado a iGreen, o Carlos trouxe o Thiago para conversar com a gente e com 2 minutos de conversa, eu pelo menos rapidamente entendi o modelo, comecei a digitar para o meu time que estava no dia na reunião e falei, pessoal, é isso aí que a gente precisa. E aí eu vou explicar o porquê. Quando você faz essa conta e chega à conclusão que você vai precisar de 200, 300 mil clientes, você pensa, como é que eu vou chegar nesse cliente final com um produto novo? Vocês que estão na Conexão Green, vocês sabem que não é uma venda óbvia, porque é uma venda de confiança. Você precisa de capilaridade, você precisa chegar em todas as cidades, não adianta você chegar nos grandes centros, principalmente porque nos grandes centros todo mundo está oferecendo, você precisa chegar em todas as cidades pequenas, as cidades médias, você precisa chegar em todos os consumidores com uma venda de confiança e você precisa incentivar quem está na ponta, porque quem está na ponta é que vai falar com o cliente de fato e vai quebrar essa barreira da confiança que a gente fala. E a gente viu exatamente isso no modelo da iGreen. Eram milhares, vocês são milhares de licenciados que estão descentralizados, ou seja, estão super capilarizados. Muitas vezes vocês conhecem aquela rede de pessoas e têm a confiança para fazer isso e têm o incentivo certo para poder fazer, para poder chegar nos contratos que a gente precisava. E a gente via os números da iGreen no início e a gente via a característica de crescimento que era exponencial. Você fazia 100 clientes no mês seguinte estava fazendo 200, depois estava fazendo 400 e rapidamente a gente chegou a milhares de clientes em apenas um mês. Hoje a gente está numa média aí, deve estar subindo porque sempre cresce, mas a gente chegou numa média aí de uns 6 mil, 7 mil clientes mês de captação nova. Tá? Obviamente graças a vocês, mas esse é o número que a gente está fazendo hoje. Então, muito rápido, eu entendi o modelo, foi com minutos de reunião, literalmente. Quando acabou a reunião, eu liguei para o Thiago e falei, Thiago, a gente quer ir conversar com você. E por coincidência, o Henrique estava aqui em Uberlândia e fez uma visita à iGreen no mesmo dia. Passaram-se 2, 3 dias, a gente chamou o Thiago para São Paulo. E aí eu já avisei o Thiago,
você vai vir para São Paulo, você vai conversar com o pessoal, você vai conversar com a Comerc, você vai conversar com os investidores, mas existe uma chance alta de você voltar daqui casado com a gente. E ele falou, não, vamos embora, vamos embora. Uma semana depois, a gente já estava com a parceria fechada, e a partir daí a gente começou a acelerar demais para chegar onde a gente está hoje, por isso que é realmente impressionante que 1 ano e meio a gente vê tudo que a gente fez, e tanta coisa feita em tão pouco tempo. Então, essa é uma coisa que é difícil você encontrar, principalmente em empresas maiores e mais engessadas. Então, essa é uma outra característica da iGreen. A equipe que teve aqui, eu acho que está no dia a dia do que eu vou dizer, mas a gente precisa de agilidade, a gente precisa ser capaz de mover rápido, a gente precisa de muita ideia nova e precisa poder implantar essas ideias numa velocidade muito rápida. E todo dia eu fico muito impressionado em ver a capacidade que a gente tem através da iGreen em se reinventar toda hora em função do que é necessário. Inclusive, eu já experimentei a inteligência artificial da Sol, e eu mesmo eu estou muito impressionado com o que você consegue fazer quando você traz inovação, tecnologia e pessoas certas para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente tem o ferramental que a gente precisa na mão para seguir crescendo e crescendo rápido como a gente está fazendo. Então, a inteligência artificial vai dar aí uma escala para a gente enorme. Então, já vimos lá com o Leandro, quando a gente veio visitar aqui, o que isso pode fazer e que a gente está só no começo. Bom, então era isso que eu queria dizer. E aí a mensagem final que eu quero deixar com vocês parece que a gente já fez muita coisa e realmente a gente já fez muita coisa. Mas hoje a gente está com 100 mil clientes. E como eu falei, a gente vai precisar de 300, 400, 500 mil clientes nessa primeira fase de geração distribuída. Quando o mercado abrir lá na frente, a gente está falando de 80 milhões de clientes como uma base total, que é basicamente o número de consumidores do setor elétrico do Brasil hoje. Então, hoje a gente está pilotando um modelo de geração distribuída, mas a gente já sabe que esse mercado vai se abrir em algum momento e que o mercado potencial é muito grande. Então, eu queria deixar esse recado que a gente está só no começo. Para quem não está participando ainda é o começo e ainda dá para fazer muita coisa e dá para construir sendo ainda um dos primeiros a poder experimentar esse tipo de oportunidade e esse modelo. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer à família iGreen e que tenham um bom dia, um bom evento. Obrigado. Vou chamar o Thiago aqui.